Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Gente, então, a nossa aula está sendo gravada, tá? Vocês conseguiram dar uma olhadinha nos vídeos que eu mandei para vocês no WhatsApp? Consegui. Gostou, Lê? Muito bom. Eu já tinha visto uns vídeos daquele cara lá. Muito legal, né? Eu também Pessoal, dei uma olhada. Depois vocês deem uma olhadinha, por favor. O Rafael, você está me ouvindo? Boa noite, professora. Boa noite, Paty, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Que bom. Rafael, você consegue me ouvir? Professora, o Rafael, ele estava sem micro no último encontro, né? Não sei se ainda está assim, mas ele falou que estava ouvindo normal. Ele não estava conseguindo falar, mas estava conseguindo ouvir. Tá. Rafael, eu acho que é a segunda aula que eu chamo você, mas porque para mim você é aluno novo. Eu te conheço assim de sala de aula, às vezes de outras aulas, mas eu acho que é a primeira vez que eu te dou aula. Então, por favor, qualquer dúvida, você manda mensagem no Ava, você tira as dúvidas, porque acho que você não estava conseguindo participar das minhas aulas, né? Você começou esses dias e eu fiquei um pouco preocupada com você, tá? Então, qualquer coisa, mandou uma mensagem no grupo, para a gente ir conversando aí, tirando as dúvidas. Pessoal, eu queria saber se vocês têm notícias da Beatriz. Alguém tem notícias dela? Teve uma aula não lembro qual aula que foi, que ela até tava, mas depois eu não vi ela participando de mais nenhuma. Ela não está no grupo, né? Ou ela está no grupo nosso, do WhatsApp? Eu acho que sim. Depois, por favor, vocês não conferem se ela está lá? Porque eu estou preocupada também, porque ela também não está participando. Eu Então, acho depois... que não tá não, professora. Tá, eu acho que eu mudei o meu... Deixa eu dar uma olhadinha já, se eu tenho, eu já passo e vocês já põem, por favor. Eu mudei de operadora e eu perdi alguns contatos. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não tenho mais o contato dela. Se alguém tiver o contato dela, por favor, adiciona ela para mim. Acredito que o Johnny ou a Pauliane, acho que eles devem ter, tá? Eu tenho aqui, eu vou ver se eu consigo adicionar, senão eu te passo e a senhora coloca ela. Tá bom. Muito obrigada, viu? Pessoal, então eu vou pedir para vocês verem aqueles vídeos, né, que eu mandei lá no grupo. Eu falei com a Lê essa semana, acho que ontem, né, Letícia, que você mandou para mim a foto do livro. Foi. Foi. Ela perguntou a respeito de uns instrumentais, que na verdade é o que nós iríamos fazer lá na visita no hospital, para vocês conhecerem as pinças, o arsenal, qual a temperatura que tem que ficar guardada, igual vocês tiveram aquela aula de CME. Infelizmente veio aí essa pandemia e nós estamos com aula online, né? Mas a Letícia está com um livro super bacana, que mostra os instrumentais, os nomes, que eu achei bem bacana. Como vocês não têm o livro, se a Letícia depois puder ler, se você conseguir pôr a foto do livro, de repente alguém consegue baixar, eu não sei, ou vocês entram na plataforma, na biblioteca virtual, vejam se vocês conseguem alguns livros, porque como eu falei lá no início, centro cirúrgico é muito específico. Então, dê uma olhadinha quais são as pinças, os nomes, as principais, porque é muito instrumental. Então, geralmente, quem sabe o nome de todos os instrumentais esqueci o nome. É um instrumentador, né? Então, esses vídeos que eu mandei, ele é instrumentador, ele explica bonitinho os nomes, tudo certinho.
mas é importante vocês conhecerem pelo menos o que vai numa caixa de cesárea, né? Coisas mais simples, assim, uma apendicectomia, o que é uma caixa de pequena cirurgia, o que tem que ter dentro. Então, deem uma olhadinha, por favor. Qualquer dúvida, a gente vai tentando aí melhorar. Acho que os vídeos ajudam bastante. Vejam os vídeos. Se vocês ficarem com alguma dúvida depois de ver os vídeos, vocês me falem. E aí, se vocês quiserem, eu tiro foto do material, como que é montado uma caixa, tiro foto das pinças, não sei. Vamos pensar em uma coisa dinâmica para vocês fazerem. Tudo bem, gente? Tudo bem. Professora, a Rô falou que tá esperando para você liberar ela. Ela não está aparecendo aqui para mim, a liberação. Vou falar para ela sair e tentar de novo. Isso, por favor, porque para mim ela não aparece aqui para liberar. Deixa eu até entrar aqui. Apareceu para mim a Gisele, mas a Rô não aparece. Não. Tá, então, gente, por favor, deem uma olhadinha então nesse conteúdo, porque vai ajudar, né? Porque se nós estivéssemos com a aula presencial, seria isso que nós estaríamos fazendo agora. Então, vocês iriam ver toda a parte teórica e nós estaríamos fazendo a prática no laboratório. Então, dê uma olhada lá, tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas. Como que foi a prova para vocês? Tudo bem? Foi, tranquilo. Sim. Ok. Eu quero combinar uma coisa com vocês que eu combinei com a minha outra turma. Semana que vem eu quero ver os rostinhos de vocês aqui. Pode ser? No momento em que eu não estiver compartilhando a tela, será que a gente consegue fazer isso? Vocês se importam? Pode ser. Então, tá bom. Porque aí eu acho que aparecendo os rostinhos de vocês, e não só o meu, acho que a gente fica mais próximo. Então, semana que vem, vocês deixam liberada a câmera de vocês, quando eu não estiver compartilhando tela. Combinado? Combinado. Então, tá bom, gente. Bom, hoje a gente inicia, então, a sessão 3.1. Acho que já está liberado para vocês, certo? Certo. Sim. Tá. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ok. Sim. Pessoal, antes de iniciar, antes de começar a falar, deixa eu ver se é a Rô que está pedindo aqui para eu liberar ela. Só um minutinho. Isso. Vocês continuam vendo a minha tela aí? Sim. Professora, a Karina falou que não tá conseguindo entrar também. A Karina, deixa eu ver aqui. Oi, Pro. Consegui. Oi, Rô, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ó, a Karina, por favor, alguém pede para ela fazer a mesma coisa que a Rosângela fez, sair e entrar de novo, porque para mim ela não aparece aqui tentando entrar. O que vocês enxergam aí? Assistência pré-operatória. Ok. É isso mesmo. Mas antes de começar a falar, gente, eu queria saber de vocês como está sendo as aulas. Vocês estão conseguindo entender? Tá tudo bem? Como que está Pro, não sendo? estou entendendo muito, não. Para mim, não está nada bem. E o meu diabetes foi para 370, de tanto nervoso. É a Rosângela que está falando? Sou eu mesma, Pro. De tanto nervoso, minha diabetes subiu. Foi lá para 370. Quase que eu bato com as botas. Verdade. Mas você está conseguindo entender o conteúdo ou não? Ai, muito pouco, Pro. Pelo Os menos eu. demais, Tenho gente, estão dificuldade, tendo entendeu? alguma dificuldade? Da minha parte, não, professora. Eu tô conseguindo entender bem. Do modo que tá sendo as aulas, tá dando para entender bem.
Ok. Eu também, só tô sentindo falta das práticas, né? Exatamente. Eu também estou. Bom, eu acho que o que a Rô tá falando é essa questão das aulas online, né? Não é a sua aula, é que é muito diferente. E a gente tá sentindo muito de tudo, né? De todas as rotinas, mas estudar online para mim realmente também não rola. Eu venho entendendo, sim, mas assim, não é nem igual ter uma aula online, né? Nem perto de estar lá presencial, estar na sala vendo, é totalmente diferente. A gente estranha muito e sente muita falta mesmo. Sim. Eu entendo perfeitamente o que a Rosângela está falando e o que a Patrícia acabou de falar, porque eu também sou uma aluna que tem um pouco de dificuldade de fazer tudo online. Por isso que eu falei para vocês agora, para a gente ver o rostinho aqui um do outro, porque aí talvez isso facilite e pareça que nós estamos mais próximos, né? Eu sei que não dá para fazer aula prática, porque eu não tenho material, não sei como que eu poderia fazer para ajudar vocês, porque eu não tenho como trazer o material do hospital para mostrar para vocês. Vamos pensando. O que eu quero que vocês me ajudem, até por eu também vivenciar essa dificuldade, como quando eu sou aluna, eu fiz uma pós semipresencial e eu sofri um pouco, porque eu tenho essa necessidade de ver o professor, de anotar o que ele está falando, de entender olhando para ele, então eu sou totalmente visual, não sou um aluno auditivo. E então eu entendo vocês. Eu queria pedir que vocês me ajudassem. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para parecer que a gente está mais próximo? E é isso. Esse é o objetivo. Então, qualquer ideia que vocês tenham, por favor, me falem que a gente vai tentando melhorar, tá bom? Sim, Pro. Ok, gente. Eu acho que de início era isso que eu queria falar para vocês, né? Que essa é a minha preocupação, de saber se vocês estão conseguindo entender, se vocês estão conseguindo acompanhar, para que a gente tenha mais proveito aí na matéria. A Bruna pediu para a gente convidar alguém para dar uma aula, né, na semana da enfermagem. Eu ainda não consegui, porque a pessoa que eu teria para dar uma aula para vocês na semana da enfermagem, alguma coisa assim, ela tá, no momento, ela tá sem computador, e aí também não dá para eu receber ela na minha casa. Mas se a gente não conseguir alguma coisa com palestrante, eu prometo para vocês que assim que a gente voltar, a gente vai fazer a visita, eu vou conseguir alguém para vocês. Mas se vocês tiverem alguma ideia aí na semana da enfermagem, me falem para a gente já tentar adiantar e fazer, tá certo? Tá bom. Certo. Ok. Ok. Gente, então, eu não sei se eu avisei para vocês, mas eu já coloquei aqui a aula para gravar. Estou vendo aqui o rostinho da Rosângela. Eu coloquei a aula para gravar, então todos estão sendo gravados, tá bom? Vamos lá. Então, falando aí um pouquinho, né, da assistência pré-operatória. Quando eu falo de assistência pré-operatória, quando eu falo especificamente da enfermagem, eu estou falando de uma divisão de momentos. Eu estou falando, não esquecendo de tudo que nós já conversamos em outras aulas, que o centro cirúrgico, assim como quando eu falo centro cirúrgico, eu estou incluindo a CME, é o coração do hospital, certo? Então, quando eu falo de assistência pré-operatória, eu estou falando em divisão de momentos que o paciente vai ser submetido, né, durante a sua estadia lá no centro cirúrgico. A gente tem algumas diretrizes que falam sobre centro cirúrgico. Então, a gente tem a SOBEC, que é a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico.
Letícia, para você que gosta, acho que você até já pesquisou, mas a Sobec tem bastante coisa bacana que fala sobre centro cirúrgico, sobre CME, bem legal, depois dá Não, uma não tinha olhadinha. visto ainda. Vou dar uma olhada. Obrigada. Isso, é Sobec com 2 Cs no final, tá? Tá. É Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, por isso 2 Cs no final. Então, falando aí da assistência pré-operatória, né? A assistência de enfermagem no pré-operatório. Então, o centro cirúrgico é um espaço restrito, como nós já vimos aí, né, em outras aulas, com divisões bem definidas em sua estrutura interna, como a sala operatória, o vestiário, o lavabo e etc. Então, dentro desse contexto, inclui toda a equipe multi que atua nesse ambiente, recursos materiais, equipamentos e o paciente cirúrgico, que é o indivíduo que será submetido à intervenção cirúrgica. Então, nessa unidade de ensino, né, nessa 3.1, nós vamos abordar toda essa parte da assistência perioperatória e o papel do enfermeiro como responsável pelo processo de enfermagem. Aqui, gente, vai ficar bem claro para vocês a importância da sistematização do atendimento de enfermagem. Até um tempo atrás, o COFEN-COREM, ele não exigia que o enfermeiro fizesse a SAI dentro do centro cirúrgico. Só que não tem como a gente falar de assistência de enfermagem sem falar da sistematização da assistência de enfermagem. Até porque aqui a gente entra dentro do que nós conversamos na aula antes da prova, sobre a segurança do paciente. Né? Então, aqui nesses tempos cirúrgicos, a gente está se referindo ao checklist de cirurgia segura. Né? Então, tem bastante coisa envolvida, né, em segurança do paciente dentro do centro cirúrgico, que o que vai fazer com que esses momentos aconteçam e aconteçam da melhor forma possível é a sistematização que o enfermeiro vai fazer desse paciente, para garantir uma melhor segurança para ele, uma melhor qualidade da assistência, e assim sucessivamente, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim, tudo. Ok. Sim. Então, vamos lá. Então, dessa forma, é importante compreender que o paciente cirúrgico é aquele indivíduo que será submetido a um procedimento, né, cirúrgico eletivo, ou seja, previamente agendado, que apresenta menos riscos, e também aquele submetido a intervenções imediatas, situações de urgência e emergência, que podem gerar risco de morte. Então, qualquer paciente que adentre ao hospital para algum tipo de procedimento cirúrgico, ele vai... Deixa só eu ver aqui quem está tentando entrar, gente, só um minutinho. Ok. Então, esse paciente, ele vai ser o indivíduo principal de todos os meus momentos dentro do centro cirúrgico, de todos os meus processos, né, dentro do centro cirúrgico. E eu tenho que fazer com que esse paciente ele tenha a maior segurança possível, né? Por isso que eu vou adotar. E aí é o papel do enfermeiro. Eu não sei se alguém da sala, não sei se o Rafael trabalha em centro cirúrgico. Mais alguém trabalha em centro cirúrgico, gente, da sala? Eu trabalhei, professora Eliane. É a Bia? Não, é a Célia. Ah, é a Célia. Tá, então... Se eu não me engano, o Rafael também trabalhou. Acho que ele, não sei se ele ainda está, mas eu acho que, se eu não me engano, ele também trabalhou no centro cirúrgico. Se eu não me engano, também. Pena que tá sem áudio, porque vocês, né, a Célia tá com áudio, então talvez dá para ajudar um pouco aí. Mas é importante a gente dividir aí as experiências, tá? Então, todo o processo de cuidar, ela tem que ser muito bem introduzida no tratamento desse paciente. Então, quando eu falo da SAI, eu estou falando de uma ferramenta
metodológica, né? Eu estou falando de uma ferramenta prática, uma ferramenta que vai proporcionar um conhecimento de interpretação, que vai me dar respostas individuais a qualquer alteração de saúde do paciente que eu estou avaliando. É uma ferramenta que ela também vai promover uma intervenção adequada, planejada, fundamentada, né? Tudo em conceitos cientificamente comprovados, e ela vai me dar resultados positivos do tratamento desse paciente, ou seja, eu vou ter uma avaliação de resultados, eu vou conseguir oferecer um apoio de qualidade, um apoio emocional para esse paciente, para a família, eu vou conseguir intervir no momento de uma intercorrência muito mais rápido. Eu também vou poder mudar de planos de ação quantas vezes forem necessárias para cuidar desse paciente. Então, tudo isso eu vou ter a partir da SAI. Por isso que ela é imprescindível para qualquer desenvolvimento do processo de enfermagem. Eu não tenho como separar um processo de enfermagem da SAI. Então, eu não tenho como pensar como que eu vou fazer para esse meu paciente se recuperar, por mais que esse paciente ele fique pouco tempo dentro do meu centro cirúrgico. O que eu tenho que pensar é que enquanto ele for meu cliente dentro do centro cirúrgico, eu preciso ter um acompanhamento de suporte técnico-científico, né, de condutas técnicas científicas que possam fazer com que aquela minha assistência prestada, ela tenha uma maior e uma melhor qualidade para aquele meu paciente. Então, o que eu vou planejar e o que eu vou esperar desde o momento que esse meu paciente ele entra no centro cirúrgico e ele sai para a sala de recuperação pós-anestésica. Então, tudo que eu posso fazer de execução da SAI ali dentro, eu vou fazer, tá? Bom, então, dessa forma é importante compreender, né, que o paciente cirúrgico é aquele indivíduo que está submetido, independente de ser um processo eletivo, de ser um processo de urgência e emergência, mas eu tenho que pensar que, mesmo sendo um processo eletivo, ele pode correr, ele pode não, né? Ele corre algum risco. Por isso que, quando eu vou fazer a SAI desse paciente, quando eu vou avaliar esse paciente, eu tenho que pensar que ele está fazendo uma cirurgia. Ele pode tirar um cisto simples, um cisto sebáceo, um exemplo. Mas é um paciente que ele vai estar dentro do centro cirúrgico. Então, é um paciente que pode gerar risco. E aí eu penso também nessas cirurgias, né, de urgência e emergência, que aí são as cirurgias mais que trazem para mim uma atenção maior, que aí eu posso esperar alguma coisa mais grave, o que não deixa também que o paciente com procedimento eletivo, eu também não fique atenta e preocupada com o que pode acontecer com ele. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Tudo. Prof, o Rafael falou que ele ainda trabalha em centro cirúrgico, sim. Ah, que legal. Paty, depois você vai com ele, porque ele está sem áudio. Eu acho que ia ser bem bacana a experiência de quem trabalha dele, né? De quem já trabalhou, como a Célia. Acho que ia acrescentar bastante às nossas aulas. Depois, por favor, vê com ele o que acontece que ele está sem áudio. Tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Bom, então, assim, né, a partir do momento em que é indicada a intervenção cirúrgica, o paciente passará sucessivamente pelas fases pré-operatória, transoperatória e pós-operatória, que constitui o período perioperatório, sendo fundamental que a assistência prestada em cada uma delas seja segura. Então, dentro do período perioperatório, eu tenho uma divisão da fase pré-operatória, transoperatória e pós-operatória, certo? Eu tenho que assegurar para esse meu paciente, para a equipe que está prestando cuidado para ele, que cada uma dessas fases ela seja executada com a maior segurança possível. Eu tenho que fazer com que o meu paciente, né, ele tenha uma segurança dentro do centro cirúrgico, que ele saia com aquela perna que era para ser operada, com aquela perna correta, não a perna sem a perna direita, não sair com a perna esquerda operada,
Eu tenho que fazer com que a minha equipe ela tenha confiança no que ela está fazendo. Então, que ela consiga entender quais são essas fases, qual é a preocupação com cada uma delas, quais são os cuidados específicos, né, que a gente precisa ter dentro do centro cirúrgico em cada uma dessas fases, dessas etapas, tá bom? Então, eu preciso assegurá-lo com qualidade, com segurança, jamais esquecendo a questão humanizada. Então, quais são as necessidades individuais? Cada paciente é diferente do outro. Então, eu preciso entender quais são as dificuldades, quais são as necessidades daquele meu paciente. Eu não posso simplesmente receber um paciente lá que já veio, por exemplo, com pré-anestésico, né? Já veio dormindo ou quase dormindo, eu não ter conhecido ele antes. Eu preciso ter ido pelo menos ao quarto dele, eu preciso ter conversado com ele, eu preciso ter passado segurança para a minha pessoa. Ele precisa entender, assim como os familiares, os acompanhantes, eles precisam entender que ele está indo para uma cirurgia, mas que existem pessoas capacitadas e que sentem, né, a necessidade de conhecer quais são as necessidades individuais dele. Até para que a família fique mais segura e que o paciente fique mais seguro. O que muitas vezes acontece? O paciente ele fica tão nervoso de entrar numa cirurgia, porque ele não conhece ninguém. Se alguém aqui na sala já passou por essa experiência, sabe do que eu estou falando, né? Então, de você não conhecer ninguém, de ser uma coisa que você, às vezes, vai receber uma anestesia geral e você não sabe se você acorda, né? De você não saber quais são as dificuldades que vão ter durante o período operatório. Tudo isso gera uma ansiedade muito grande no paciente e nos familiares. Então, a partir do momento que eu me apresento, que eu apresento a minha equipe, né, que eu falo para ele como vai ser o procedimento, o que ele pode esperar do procedimento. A partir do momento que eu faço isso, eu com certeza vou obter um resultado mais satisfatório em todo o meu processo, porque eu vou ter um paciente mais tranquilo, mais seguro, eu vou ter uma família que ela vai estar certa, que eu vou dar uma resposta para ela de como está sendo a cirurgia, né, se já acabou, se não acabou, se o paciente já foi para a sala de recuperação, se ele já está acordando da anestesia, se o procedimento foi tudo bem. E aí, gente, quando eu falo isso, eu estou falando de toda a equipe multi, né? Eu não posso simplesmente porque o médico não foi lá dar uma resposta para o familiar, eu também não ir dar. Isso é um trabalho em equipe. Eu já cansei de falar para vocês a dificuldade que às vezes a gente encontra como enfermeiro dentro do centro cirúrgico. Mas o que a gente tem que pensar é que nós somos preparados para isso. Então, quando você trabalha como enfermeiro dentro de um setor, você tem total autonomia com toda a equipe. Cada um respeita cada um dentro da sua posição. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. O médico não é mais que você não é mais que o médico. Vocês estão ali como colegas de trabalho e vocês vão desenvolver um bom trabalho em prol do paciente, dos familiares e de toda a equipe, tá? Então, quando a gente passa isso para o paciente, a gente passa segurança para ele. E isso vai, com certeza, nos auxiliar aí no processo de recuperação e de um bom procedimento realizado. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Sim, pro. Sim. Rosângela, tá conseguindo entender? Sim, tô entendendo. Ok. Só tomar uma água aqui, rapidinho. Bom, falando um pouquinho, então, do procedimento cirúrgico, né? Então, é um processo que pode provocar o indivíduo e a família incômodo, preocupação e até transtornos emocionais, geralmente devido ao desconhecimento, ou seja, o medo do desconhecido e a apreensão sobre os resultados e o sucesso da cirurgia, que é tudo que nós conversamos até agora, né? A partir do momento que você sabe qual é o procedimento que você vai fazer, quais são os riscos que você corre com esse procedimento,
o que pode ser feito para que a cirurgia dê certo, quem é da equipe que precisa estar lá, né? Quais são os cuidados que esse paciente vai ter, tanto lá dentro como fora de lá da sala cirúrgica, quem são as pessoas que estarão com ele lá. Então, olha a diferença de o maqueiro chegar no quarto e falar assim, dona fulana ou seu fulano, vou conferir os seus dados e vou te levar para a cirurgia. Eu nunca vi aquele maqueiro na minha vida. O médico que vai me anestesiar, eu não sei quem é. Eu não vi o meu médico que me acompanha, porque às vezes também nem sempre é um médico específico, se for uma urgência, uma emergência, se for às vezes uma cirurgia eletiva, às vezes não, dependendo se é SUS, às vezes não é o mesmo médico que opera, ou se de repente acontece alguma intercorrência, é outro médico. Então, eu vou subir em uma maca, vou para um lugar que eu não conheço ninguém, para um lugar que ele já tem um sentimento mais hostil mesmo, de entrar no centro cirúrgico, né? Eu não sei se vai ter resultado, se eu vou ter um sucesso, um resultado positivo naquela minha cirurgia ou não. Então, olha a diferença de antes eu receber o enfermeiro junto com o anestesista, né? O médico passar lá antes. Então, olha, eu sou anestesista, né? Eu vou dar uma anestesia assim, funciona assim. Esses são os sinais que você vai sentir da anestesia. Quando você for se recuperando, é isso que você vai sentir, né? O enfermeiro falar, olha, eu estarei lá na sala com você, né? A minha equipe vai estar lá junto, estaremos o tempo inteiro. Quando acabar a cirurgia, você vai sair de lá, a gente vai transferir você para uma maca, vamos levar você para uma RPA, explicar o que é RPA, o tempo dessa cirurgia, né? O médico explicar quais são os riscos que esse paciente corre, explicar para a família aproximadamente o tempo, hoje em dia com as salas cirúrgicas sendo agendadas via sistema, então a gente tem aí um tempo para cada cirurgia. Então, mais ou menos, dependendo do médico que vai operar na sala, quanto tempo ele demora para a cirurgia? É uma cesariana, então 40, 60 minutos, aí mais ou menos o tempo da cirurgia. Depois vai para a RPA, quanto tempo essa mulher vai ficar na RPA? E avisa para o pai, né? Olha, vai demorar mais ou menos esse tempo, mas eu venho te dar um retorno, se acontecer alguma coisa eu venho antes. Vocês acham que isso faz diferença? Com certeza. Com certeza. E Com certeza. a pessoa se sente mais acolhida. Exatamente. Sim. É diferente, né, gente? Então, o que a gente tem que pensar, e é o que eu falo sempre nas nossas aulas, é que às vezes o profissional ele vira muito automático, muito robotizado. E parece que muitas vezes para ele é um incômodo ele ir lá fora e ele dá uma resposta para um familiar que está apreensivo lá dentro. O que a gente tem que pensar, principalmente quando a gente trabalha em urgência e emergência, quando a gente trabalha em centro cirúrgico, é que o que é rotina para a gente não é rotina para o paciente, não é rotina para o familiar. Então, a gente não pode enxergar que ir lá dar uma resposta de como foi a cirurgia, ou se de repente, estava tendo a sala que o paciente ia entrar, a cirurgia anterior deu alguma intercorrência e o paciente demorou 40 minutos do combinado para ele entrar na sala. A família que está lá fora, ele não sabe. Ele não sabe que o paciente ainda não entrou na sala cirúrgica porque teve uma intercorrência com outro paciente. A primeira coisa que ele vai imaginar lá fora é que a intercorrência está acontecendo com o familiar dele. Então, ter essa preocupação de ir lá fora, você como enfermeiro, você tem que tocar na sua equipe para que sua equipe entenda a importância de ser assim. Porque quem trabalha em centro cirúrgico, às vezes está tão naquela loucura de uma cirurgia outra, e realmente, às vezes o fluxo é tão alto que eles mal saem de uma cirurgia, já vem outra, a equipe de auxiliar e técnico não consegue realmente fazer isso muitas vezes. Mas você, como enfermeiro gestor daquela equipe, você tem que direcionar. Ô, doutor, você vai dar uma resposta para o acompanhante que está lá fora? A cirurgia atrasou 30 minutos. Então, ele pode achar que o paciente está em alguma intercorrência. Ou se você tem um tempo de ir lá, ou dona Maria José, olha, o seu José Carlos ainda não entrou, eu peço para a senhora aguardar um pouco, a gente teve, né, um problema lá dentro, alguma intercorrência, não com ele, então ele está bem, ele ainda está acordado, está aguardando a cirurgia.
talvez demore um pouquinho mais do que a gente estava esperando, do que era o programado, né? E isso vai trazer, com certeza, uma segurança maior para os familiares. Professora, Bom, oi. eu trabalho em posto, né? E eu tiro ponto quando chega a hora. E daí, quando o paciente vai lá, eu sempre colho as informações, né? E daí é muito nítido isso que você tá falando, porque daí a gente pergunta para eles: quem que te operou? Não sei. Mas como que era o médico? Não sei. Mas ele não foi te dar alta? Não, ele deixou você aceitar com a enfermeira mesmo veio e me liberou. Daí, mas por que o senhor fez cirurgia? Não sei. Daí parece que ninguém nunca conversou com aquele paciente. Ele não sabe nada, ele tá totalmente perdido. Aí, às vezes, tem paciente que vai lá, tipo, depois da data, assim, mas não mandou o senhor vir tirar? Não, mas ele não caiu, aí eu decidi vir ver como que era. Então, assim, muita Exatamente. falta de informação mesmo. E aí até dói na gente, né? Às vezes da gente ver que o paciente não sabe nem o nome do médico, né? Ou seja, nem o checklist de cirurgia segura foi feito. As pessoas não se Sim. apresentaram, as pessoas não tiveram esse olhar mais humanizado para esse paciente, né? E aqui a gente está falando exclusivamente de centro cirúrgico, mas isso é em tudo, em toda assistência que a gente vai fazer. Primeiro, o que eu tenho que pensar como enfermeira? Eu não tenho como ter um processo de enfermagem bem feito, resolutivo, que me dê objetivos concretos, resultados positivos, se eu não tenho a preocupação de conhecer meu paciente. Se eu não faço uma avaliação nele, se eu não tenho uma coleta de dados fidedigna, eu não tenho como fazer um processo de enfermagem no paciente que eu não conheço ele. Um paciente que eu não tive a preocupação de saber se ele tem alergia a alguma coisa. Um paciente que eu não sei onde ele mora, com quem ele mora, como que é a casa dele, né? Se tem, pelas informações colhidas, então, se tem rede de esgoto, se tem água tratada, né? Como que vai ser esse paciente depois que ele sair lá do centro cirúrgico, que ele for para o quarto e tiver alta? Qual é o risco que tem desse paciente voltar com essa cirurgia infeccionada? Então, tudo isso é uma questão realmente de você olhar muito além do que é só o paciente entrar no centro cirúrgico, fazer uma cirurgia e sair, tá? E isso, gente, vocês vão observar que isso é uma coisa muito comum. Se alguém já passou por alguma cirurgia aqui na sala e teve uma experiência assim, será que pode compartilhar? Alguém já passou por uma situação assim? Não, gente, ninguém? Meu Quem marido já operou. fez cirurgia? Alguém já fez alguma cirurgia ou algum parente? Vocês passaram por uma situação parecida? Meu marido operou, professora, mas foi pelo convênio e foi muito bem atendido. Não veio toda a equipe se apresentar, mas a médica veio, se apresentou, explicou o procedimento, explicou os riscos, como seria a recuperação. A enfermeira também veio do setor, conversou, foi bem tranquilo, bem acolhedor. É isso mesmo. Assim, ó, quando eu falo de toda a equipe, eu não vou conseguir, por exemplo, que os auxiliares e técnicos vão até o quarto. Quando eu falo que ele tem que conhecer toda a equipe, ele conhece lá dentro do centro cirúrgico, lá na hora do checklist de cirurgia segura. Então, na hora que eu estou falando, que eu estou como enfermeira ditando, olha, Dr. José Carlos, anestesiologista, então tá aqui. Carlos José, enfermeiro do setor, tá aqui. Maria da Silva, auxiliar de sala, tá aqui. Então, ele vai conhecer todo mundo nesse momento, mas ir no quarto dele antes, isso é extremamente importante. O médico, o anestesista e o enfermeiro, tá? Isso é de extrema importância. Em qualquer cirurgia, seja com você, seja com o acompanhante, porque aí é tudo isso que nós conversamos até agora, né? Toda essa importância de uma questão de humanização mesmo com esse paciente. Eu acho que alguém mais ia falar alguma coisa. Quem era? Não, eu ia falar que eu já fiz também. Eu tirei a pedra na vesícula quando eu tinha 12 anos, mas foi pelo convênio também. Daí eu fui bem atendida, tanto que o anestesista foi bem
simpático. A enfermeira, quando eu cheguei no centro cirúrgico, ela tomou todo o cuidado, porque eu tava nua, estava com aquele aventalzinho, né? Ela tomou todo o cuidado para eu não ficar com vergonha. Colocou os eletrodos, né, que chama? Eletrodos, isso. Só levantando, assim, bem pouquinho, tipo assim, para eu não ficar com vergonha. Então, eu me senti bem atendida. Que legal, gente. Isso é extremamente importante, né? Quando eu fui ter a minha filha, o anestesista foi lá no meu quarto, perguntou para mim se eu tinha alguma dúvida sobre a anestesia, explicou para mim aonde ia ser. A enfermeira foi lá, falou para mim, olha, eu vou ficar o tempo inteiro lá com você. Na hora que a pediatra chegou, ela falou, olha, eu sou a pediatra que vai receber a Isabela. E aí toda a equipe se apresentou e todos eles fizeram com que o clima ficasse bem mais leve do que toda aquela carga emocional que eu estava. Então, isso faz a diferença. Então, o que eu quero que vocês pensem? Que quando a gente pensa o que foi bom para a gente tem que pensar que isso também é bom para o paciente. Que quando a Patrícia dá o exemplo do paciente que ela atende lá, que ele não sabe quem era o médico, ele não sabe quem era o enfermeiro, ele não sabe nem se realmente foi feita a cirurgia de forma correta. Ele não sabe nem se ele pode confiar no médico que operou ele, porque como eu confio em alguém que eu não conheço, né? Como eu confio em alguém que eu não tenho nenhuma fala de ninguém sobre ele, porque eu não sei nem o nome dele. Né? Como eu sei se realmente foi feito de forma correta todo o atendimento lá dentro, se eu não conheci ninguém? Então, isso também gera muito processo ético. Né? Às vezes o paciente tem alguma infecção pós-operatória, e aí ele pode já culpar o hospital, e aí entra na nossa aula lá de CME, né, de rastrear tudo que é feito na cirurgia, todo o cuidado que a gente tem que ter em anotar o número, saber como que a gente faz para rastrear, porque ele não conhece, ele não confia. Então, a primeira coisa que vem na cabeça dele é que deixaram uma compressa dentro da barriga dele, deixaram um instrumental lá dentro, ou fizeram tudo errado. Então, acontece muita questão de processo ético também por falta dessa sensibilidade da equipe, tá? Então, mais uma vez, a importância da gente ter essa preocupação em orientar, em explicar, em fazer o paciente entender o que vai ser feito e diminuir aí esses anseios e dúvidas do paciente. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim. Deixa eu perguntar. Vale para cesariana também? Não entendi. Vale também para cesariana também, porque eu fui muito bem atendida. E não esqueço nenhum dos meus médicos, o doutor Valdir e doutor Ari, que fez o meu parto dos meus 3 filhos. Sim, vale sim, gente. Qualquer procedimento que a gente vai fazer... Nossa, foi maravilhosamente. Não posso reclamar. Tem gente que reclama de lá, mas eu não posso reclamar. Nem um minuto da minha vida. Fui muito bem atendida. Que bom, isso é importante, porque é ruim quando a gente faz uma cirurgia, né? E a gente lembra só o que aconteceu de ruim. Igual quando a gente, às vezes, vai no médico e você tá com dor e você quer que o médico examine você quer que pelo menos ele faça um exame físico e ele nem olha para você e passa um remédio e manda você sair da sala. A gente não sai com o sentimento que não sei para que eu vim aqui, não é assim o sentimento? É a mesma coisa, então, quando a gente vai fazer uma cirurgia e isso acontece, né? Quem é esse ser que me operou? Né? Quem era essa equipe que estava aqui? Agora, vocês imaginem, porque o paciente vai estar anestesiado, né? Na maioria das vezes. Agora, você imagina a cabecinha do familiar que está lá fora. Né, com todas as dúvidas que vão ser geradas, todo o medo, todos os anseios, todas as dúvidas. E aí, o que acontece muitas vezes, gente, é que esse trabalho não é feito antes pelo enfermeiro e pela equipe, e aí, na hora que a família vai perguntar, as pessoas ficam bravas, as pessoas não têm paciência para explicar, e as pessoas perdem realmente o significado da ocupação delas dentro daquela instituição.
Eu já falei isso diversas vezes na minha aula, e o que vocês não podem esquecer é que quando a gente resolve fazer enfermagem, a gente tem que estar próximo do paciente e do familiar. A gente tem o cuidado como parte nossa profissional. O cuidado, ele é exclusivamente do enfermeiro. Quem fica o tempo inteiro com o paciente ali do lado é o enfermeiro. Então, se você não tem paciência para cuidar, se cuidar não é sua essência, você não pode ser enfermeiro. Se você não tem paciência de explicar um procedimento, se você não tem a clareza da importância de assegurar o seu paciente, o familiar, de qualquer procedimento que você vai fazer, da qualidade daquele procedimento, da qualidade daquela assistência, você não pode ser enfermeiro. Então, não é por você estar dentro de um setor fechado e você não tem todo o tempo de um enfermeiro de enfermaria, todo o tempo de um auxiliar e técnico de enfermaria, que você não vai treinar a sua equipe a ter esse lado humanizado, realmente de entender quais são os anseios e necessidades desse paciente, tá bom? Então, é fundamental, né, que o enfermeiro do centro cirúrgico, qualquer outro enfermeiro, mas especificando aqui do centro cirúrgico, que ele exerça o papel de educador, que em todas as dúvidas, anseios e medos, né, sejam sanados através de informações que devem ser fornecidas de forma clara e objetiva, tanto para o paciente quanto para o familiar que o acompanha, buscando reduzir a ansiedade e preocupação de ambos. Gente, nesses anos como enfermeira, quantas e quantas vezes o médico acabou de sair do quarto, principalmente quando eu era enfermeira de ala, que o médico saía do quarto, eu entrava em seguida, porque eu tinha certeza que tinham ficado dúvidas. E aí eu falava assim, o senhor entendeu o que o médico falou? Ai, eu não entendi. Ele falou um monte de coisa aí que eu não sei o que é. Aí eu ia reexplicar, né, de uma forma com paciência, de uma forma que ele entendesse a informação, que a informação conseguisse realmente entrar na cabeça dele e ele entender. Porque o que eu tenho que pensar? Se eu não faço isso, gente, eu vou ter um retrabalho. Esse paciente, ele vai ter alta e ele vai voltar, só que ele vai voltar pior do que ele teve a alta, porque ele vai voltar em choque séptico, ele vai voltar com inflamação, com uma infecção, ele vai ter que ficar lá 8, 10 dias para tomar um antibiótico, né? Então, eu tenho que fazer com que esse meu paciente saia e ele não volte. Não porque eu não quero ele, não quero vê-lo, mas eu não quero vê-lo dentro do hospital. Eu não quero que ele seja o paciente. Eu quero que ele seja uma pessoa que se recuperou, que ele fez uma cirurgia e realmente valeu a pena, né? Que ele saiu dali e ele teve um resultado positivo. Tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tudo. Ok. Então, toda a equipe multiprofissional que atua na unidade de centro cirúrgico deve estar capacitada para orientar o paciente e a família a qualquer momento, fornecendo informações. Assim, o enfermeiro, como líder, deve propor e desenvolver, junto à sua equipe, ferramentas e instrumentos de trabalho para que as atividades exercidas sejam direcionadas à individualidade do paciente e às suas necessidades, para que seja prestada uma assistência digna, humana, segura e qualificada. Então, o enfermeiro, né, além das suas atividades diversas dentro do centro cirúrgico, ele precisa estar preocupado com isso. Como que vai ser essa SAI, né, essa sistematização do atendimento de enfermagem? Quais ferramentas eu vou utilizar para que o paciente ele tenha uma segurança naquele procedimento que ele está fazendo? E aí, quando eu falo do paciente, e eu falo da segurança do paciente, eu estou falando também da segurança da equipe, né? Porque eu sei que se eu oriento a minha equipe da importância de seguir o checklist de cirurgia segura, de contar os instrumentais para ver se não ficou nada dentro do paciente, de contar as minhas compressas, eu também estou assegurando a qualidade da assistência daquele meu profissional, né? Porque quem quer ser processado por algum erro? Ninguém. Quem quer causar algum dano no paciente? Ninguém. Ninguém sai de casa e fala assim, hoje eu vou deixar uma compressa no paciente.
né? Ninguém faz isso. Mas eu preciso fazer isso. Isso já foi uma prática que aconteceu muito, né? Há anos atrás. Hoje, não que ainda não possa acontecer, mas a Organização Mundial de Saúde já veio com as 6 metas internacionais de segurança do paciente, entre elas assegurar, né, um procedimento cirúrgico seguro no paciente, então a cirurgia segura, com o checklist de cirurgia segura, exatamente para a gente dar para esse profissional, dar para esse paciente uma assistência de qualidade. Ele saber que ele começou com 30 compressas e que ele terminou com 30 compressas. Se tem 29, enquanto não achar aquela compressa, a gente não vai acabar a cirurgia. A gente não vai finalizar. Então, precisa achar aquela compressa. Né? Eu não posso ter dúvida se aquela compressa ficou dentro do paciente ou não. Se eu tenho uma tesoura e eu não acho a tesoura que estava dentro da caixa, enquanto eu não achar ela, a gente não finaliza a cirurgia. O médico não pode finalizar, fazer uma sutura naquele paciente sem ter certeza que aquele instrumental não está dentro dele. E aí, falando dessa forma, acho que dá para vocês entenderem a importância da organização dentro da sala cirúrgica. A importância de todo mundo ter uma boa comunicação. E aí, eu já falei em outras aulas para vocês, da importância da comunicação, né? De todo mundo saber o que cada um vai fazer ali dentro, de todo mundo se ajudar lá dentro. Porque se a gente não tem um fluxo muito bem desenhado para cada cirurgia, para cada sala cirúrgica, vai acontecer muita confusão, muita coisa errada, tá? Então, o enfermeiro, ele tem que ter esse olhar. Eu tenho uma sala cirúrgica que, sempre que é o doutor tal, é uma bagunça essa sala, e a cirurgia sempre atrasa e nunca dá certo. Pessoal, vamos nos reunir. O que a gente pode fazer para melhorar? Doutor, o que acontece? Que sua cirurgia sempre começa atrasada. Começa atrasada porque não dá tempo de montar a mesa do instrumentador, porque sempre está faltando, né? Vamos conversar então e vamos alinhar, né? Sempre que eu peço um material para o circulante de sala, ele demora a trazer para mim, porque ele vai lá no arsenal, não consegue achar o material. Então, o que a gente pode fazer? Vamos escolher uma pessoa específica para o arsenal da CME, e essa pessoa vai fornecer, né? Vai fornecer via balcão. A gente vai trabalhar com o sistema Kanban dentro da sala. Eu pedi em alguma aula para vocês pesquisarem sobre o sistema Kanban, não foi? Sim. Vocês pesquisaram? Sim. Quem pode falar para mim sobre isso? Ninguém, gente? Principalmente para quem trabalha em centro cirúrgico, é bem bacana, não só em centro cirúrgico, né? Mas como a gente está falando sobre isso agora, é bem bacana essa questão de Kanban dentro da sala cirúrgica, porque a gente evita acúmulo, estoque de material, evita, por exemplo, o médico tá pedindo um fio e você tá lá demorando para achar, né? Ou você não ter na sala, ou ter acabado de acabar e você não tem reposição. Então, Kanban é primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, eu tenho dividido por cores, por exemplo. O que eu preciso dentro de uma sala cirúrgica? Eu preciso de 5 ampolas de 10 ml, por exemplo. Então, eu divido em cores, vamos por verde, amarelo e vermelho. Então, se eu tenho 3 seringas, se eu tenho 2 seringas, eu estou no verde, né? Se eu tenho mais 2 seringas, eu ainda estou no amarelo. Se eu tenho só uma seringa, eu estou no vermelho. Então, eu tenho que repor. Dê uma olhadinha depois sobre Kanban, não vou explicar muito bem sobre isso agora, mas são métodos, são ferramentas de qualidade que a gente pode utilizar para melhorar o sistema de trabalho, né? A gente tem várias ferramentas da qualidade que o enfermeiro precisa conhecer, né? Ferramentas de gestão, ele precisa conhecer para ele aplicar com a equipe no intuito de melhorar mesmo o trabalho, as atividades exercidas, né, de fazer com que seja mais prático, seja mais dinâmico, seja mais seguro, seja mais qualificado, tá bom, gente?
Tudo bem até aqui? Sim. Nenhuma dúvida até E- agora? Professora, eles usam cartões, né, para esse sistema Kanban? Kanban, isso mesmo. Eu não tinha entendido direito. Eu até pesquisei um pouco, mas eu não tinha entendido mais ou menos como funciona. É assim, Fica tipo num quadro os cartões e aí vai tirando isso, quando vai diminuindo? exatamente. É um sistema de cores, cartões com cores. Então, a gente tem o vermelho, o amarelo e o verde. O verde significa que o sistema está abastecido. O amarelo me dá atenção. E o vermelho significa que eu já preciso repor de imediato aquele material. Então, por exemplo, se eu tenho lá dentro da sala, eu preciso de 20 fios lá dentro. Eu vou distribuir esses 20 fios de acordo com as cores. Então, eu vou ter um cartão verde, que quando eu tenho, por exemplo, 10 cartões, 10 fios, eu estou no sistema de Kanban verde, ou seja, está reabastecido, eu tenho todas as cores. Acabou os 10 cartões, eu vou tirar o meu cartãozinho verde e vou pular no quadro. Então, eu já entrei na fase do amarelo, a fase de atenção. Ou seja, aquele cartãozinho verde que eu tirei, eu já não tenho mais 10 fios lá, eu tenho que repor ele. Eu usei mais 5 fios que estavam lá no setor amarelo, lá no cartãozinho amarelo, tirei o meu cartãozinho amarelo, pus lá no quadro. Então, todo mundo que está vendo visualmente aquele meu quadro, está vendo que eu já tirei o verde, já tirei o amarelo, ou seja, eu já estou na fase crítica de substituição, porque eu já estou no cartão vermelho. Então, eu não posso deixar chegar no cartão vermelho sem substituir o verde e o amarelo, porque uma hora vai acabar. É como se fosse um sistema de mercado. Isso também ajuda em relação a, principalmente em CME, isso ajuda bastante, em relação à validade de materiais. É igual, por exemplo, você faz uma compra em casa. Vamos pensar numa coisa que é rápido, Danone, por exemplo. Eu vou ao mercado hoje, eu compro uma bandejinha de Danone que vence dia 5 de maio. Aí amanhã eu vou lá e compro outra bandeja que vence dia 20 de maio. Qual que vocês vão comer primeiro? Aqui tá mais Aqui vem para esse dia vencer. 5. Exatamente. No sistema Kanban também a gente faz isso. Então a gente sempre coloca, por exemplo, eu vou fazer a questão dos fios, eu sempre vou colocar os fios que têm vencimento antes. Eu vou pensar isso dentro da CME, eu sempre vou colocar os materiais que estão mais próximos do vencimento para saírem antes. Com isso, eu não perco, eu não tenho que fazer reprocesso, eu não tenho que reesterilizar material, eu não tenho que jogar fora material, e eu consigo utilizar isso de uma forma mais dinâmica. Então, é um método, um sistema de cartões de cores, que fazem com que eu entenda quando que eu preciso aumentar quando que eu preciso utilizar aquele material naquele momento, de acordo com a validade, quando que eu preciso repor, né? E quantos eu tenho que ter para cada cirurgia, por exemplo. Eu tinha 20 fios na sala cirúrgica no meu sistema Kanban. Mas olha, a gente só usa por mês, um exemplo, tá? A gente só usa por mês 10 fios. Por que eu vou ter 20 então? Por que eu vou ter acúmulo de material? Então, eu não preciso comprar tanto fio. Eu tenho um sistema otimizado, então eu não fico com nada vencido, eu não preciso comprar em excesso, eu consigo melhorar as tarefas dentro do centro cirúrgico e eu consigo aumentar a minha eficiência dentro do centro cirúrgico. Deu para entender, gente? A gente trabalha muito isso lá na empresa que eu trabalho, professora. Quem está falando? Diego. Diego, empresa trabalha bastante com sistemas de gestão, assim. E o que você acha do sistema? É mais fácil, né? Porque, tipo, como você falou de validade, tem coisas na empresa lá que vence um pouco mais rápido do que a outra e já ajuda. Você não tem aquela dificuldade de ficar procurando qual que vai vencer primeiro, ajuda a ter uma Isso, rotação e você não tem muito produto descartado. Você tem um controle. exatamente. E você também não precisa fazer uma compra em excesso, né?
Isso. E aí você sabe quanto você vai usando praticamente no mês e quanto você tem que comprar para não ficar muito excesso, não ficar sobrando coisa e gasto sem necessidade. Exatamente. Ai, muito obrigada aí por dividir a experiência com a gente. Gente, é isso. É extremamente bacana. Eu peço que vocês deem uma pesquisada. O enfermeiro que ele entende de gestão ajuda bastante na assistência e no funcionamento do setor, tá? Então, o enfermeiro não é só terminar a faculdade e acabou, gente. O enfermeiro, ele tem que se reinventar. O enfermeiro, ele tem que buscar metodologias ativas, ele tem que buscar sistemas de qualidade. O que eu posso trazer, né, de melhoria para o meu setor? O sistema Kanban é um exemplo disso, né? É um processo enxuto, porque aí eu não tenho... O meu funcionário, o meu circulante de sala, ele não precisa ficar saindo da sala para buscar nada fora. Então, ele não precisa ficar indo lá na CME, por exemplo, buscar caixa, buscar ferramentas, porque para cada cirurgia eu vou ter uma quantidade de material que eu vou utilizar e eu já vou ter para cada cirurgia quais são os instrumentais específicos para ela, para aquele tipo de cirurgia. Então, eu preciso de afastador, preciso de pinça Kelly curva, eu preciso... Tudo eu vou ter lá, numa quantidade em que eu não vou ter excesso, mas o meu circulante, ele não vai precisar ficar saindo da sala toda hora. Se a gente fosse calcular hora de enfermagem perdida, né, de ter que ficar andando de um lado para o outro, é uma quantidade de horas muito, muito grande, que a gente pode estar utilizando esse profissional para outra coisa, para melhorar a assistência, para fazer uma anotação de enfermagem mais bem descrita, bem feita, com a letra mais arrumada, ou mesmo que seja no sistema, que a gente tenha um entendimento melhor dessa anotação, que ele realmente verifique quais são os sinais vitais de forma correta. Então, a gente pode estar colocando esse funcionário para desenvolver coisas que, às vezes, por desperdiçar horas, por falta de uma gestão do enfermeiro, ele não consegue fazer. Ficou claro, gente? Ficou assim. Ok. Bom, só tomar uma água, gente. Professora, quem organiza a escala das cirurgias é o enfermeiro? Tipo, tal cirurgia vai acontecer tal dia, tal hora? Se a gente tem no hospital um sistema de gestão de leitos, né, de gerenciamento de leitos, quem faz isso é o enfermeiro que fica responsável, ou o administrador, né, que pode ser uma pessoa administrativa para fazer isso. Se a gente não tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo do AOC, o AOC a gente não tem. Como que funciona lá? Lá a gente faz agendamento, começou agora há pouco, né? A gente faz o agendamento via sistema. Quem faz o agendamento? Pode ser o enfermeiro e pode ser o médico. Nós deixamos agora uma pessoa do administrativo para fazer isso. Então, por exemplo, o médico ele pede uma cirurgia, a gente não tem gerenciamento de leite, a gente tem gerenciamento de cirurgias, só. Então, por exemplo, o médico pede uma cirurgia, então a secretária do médico entra em contato com a pessoa que está lá no hospital que vai agendar essa cirurgia para ele. Até pouco tempo atrás, quem fazia isso era só o médico, o anestesista. O médico cardiologista pedia para ele um agendamento, ele ia lá e agendava no livro. Aí virava uma confusão, o mapa cirúrgico saía errado, a gente entendia que era Maria, era José, entendia que o paciente tinha 15 anos, na verdade ele tinha 51, aí colocava ele junto com criança, enfim, era uma confusão. Mas quem pode fazer esse agendamento, ou é um administrativo, ou enfermeiro, ou médico. Deu para entender? Entendi, obrigada. De nada. Bom, gente, então nesse contexto, né, pode compreender que o período pré-operatório, ele pode ser considerado a fase mais relevante, na qual o enfermeiro tem um papel principal, né, pois deve conhecer o paciente através de uma anamnese, a coleta de dados, né, que é o que a gente faz na anamnese, em que tais informações podem contribuir para a redução de fatores que possam estimular a ansiedade ou o estresse diante da cirurgia, a partir dos diagnósticos de enfermagem e intervenções, quando necessário. Então, acho que vocês já devem ter visto que não tem como a gente falar de nenhuma
parte da assistência de enfermagem, de assistência prestada ao paciente, sem falar da SAI, né? Sem falar aqui, ó, dos diagnósticos de enfermagem, das intervenções de enfermagem. Uma coisa não se separa da outra. Eu não tenho como fazer um papel de enfermeiro se eu não trabalho com a SAI, com a sistematização do atendimento de enfermagem, tá? Então, essa atividade realizada pelo enfermeiro corresponde à parte do processo de sistematização da assistência de enfermagem pré-operatória, que é a SAEP, caracterizada como um processo específico direcionado aos cuidados ao paciente cirúrgico. Assim, o profissional que atua na área perioperatória deve ser capacitado para atender ao paciente de maneira individualizada e direcionada às necessidades apresentadas por ele. Então, devendo fundamentar suas ações na aplicação de conhecimento técnico-científico, habilidades e competências da prática de enfermagem, com a finalidade de proporcionar assistência cirúrgica segura, de qualidade, com resultados positivos. A primeira coisa, gente, para a gente ter tudo isso aqui, ó, assistência cirúrgica segura, de qualidade e com resultados positivos, o que vocês têm que pensar é que, primeiro, o enfermeiro precisa gostar de centro cirúrgico, assim como qualquer outro setor. Se o enfermeiro ele não gosta do setor que ele está, ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho lá dentro. Então, não é porque você é enfermeiro que você precisa gostar de todas as áreas. Ah, eu sou enfermeiro, eu tenho que gostar de tudo. Não. Eu concordo que o enfermeiro ele precisa conhecer um pouco de cada área. Isso é importante, porque o enfermeiro, ele, assim como toda a equipe, ele não é contratado para um setor específico. Ele é um funcionário do hospital, então, ou da clínica, enfim, da UBS. Então, ele precisa conhecer um pouco de cada processo, porque como ele vai supervisionar se ele não conhece? Né? Eu vou ser enfermeira da UBS. Como que eu vou saber se o meu auxiliar técnico ele está fazendo um curativo de forma correta ou ele está retirando um ponto de forma correta, se eu não sei? Eu vou ser uma enfermeira de centro cirúrgico. Como que eu vou saber se o meu auxiliar técnico, ele sabe trabalhar dentro de uma sala, se eu não sei trabalhar? Se eu não conheço qual que é o processo de lá? Se eu não conheço nada dentro daquela sala cirúrgica? Né? Se eu não sei nem arrumar um foco cirúrgico? Então, não gosta do setor, realmente vai ser difícil ele desenvolver uma assistência cirúrgica segura, de qualidade, com resultados positivos. Ainda mais quando a gente fala de setor fechado, né? Centro cirúrgico, TI, você realmente precisa gostar para você conseguir desenvolver um bom trabalho também. E aí eu acho que eu já dei exemplos para vocês de recém-formados, né? Que não adianta a gente querer agarrar uma psiquiatria se a gente não gosta de psiquiatria. Porque aí você vai se decepcionar com a sua área, que na verdade você só deu, né, um passo errado de primeiro emprego. E aí acontece o que a gente escuta bastante aí, o pessoal reclamando que não deveria ter feito enfermagem, falando mal da profissão, que isso é muito feio. Espero nunca ouvir vocês falando isso, tá bom? Então, assim, né, para o desenvolvimento da SAEP na fase pré-operatória, o enfermeiro ele deve realizar a avaliação integral do paciente, ou seja, fazer toda aquela questão da anamnese, né, a coleta de dados, o exame físico. Tal ação visa a identificação de problemas e necessidades, né, que geram diagnósticos de enfermagem. Por exemplo, o paciente fala para mim que onde ele mora ele não tem esgoto. E que falta água 3 vezes por semana. Como que vocês acham que pode ficar a cirurgia desse paciente? O que vocês acham que eu posso ter de complicação? Infecção. Eu posso ter uma infecção. O que mais? O que mais, gente? Vai demorar mais para cicatrizar? Vai demorar mais para cicatrizar. Provavelmente esse paciente, se ele mora num lugar que não tem esgoto, um lugar que falta água, ele mora num lugar precário, certo? Como será que é a alimentação desse paciente?
Quem ia falar, gente? Acho que alguém ia falar. Ficar desidratado também, né, professora? Não entendi. Ele pode ficar desidratado. Sim, sim. Então, eu posso ter várias complicações aí, né, nesse paciente. Então, por isso a importância de fazer um levantamento do histórico de saúde desse paciente, né, de forma correta, para que aí eu consiga gerar um diagnóstico de enfermagem, que aí eu possa elaborar um plano de cuidados de forma adequada. Não adianta eu falar para esse paciente que ele tem que ter 6 refeições no dia, sendo que às vezes ele só tem o café da manhã, quando ele tem, né? Então, eu preciso pensar, junto com a equipe multi, o que a gente pode fazer para que esse paciente tenha uma boa recuperação dessa cirurgia, tá? Vamos lá. Então, uma vez elaborado o plano de cuidado individualizado, direcionado às necessidades do paciente, a equipe de enfermagem deve prestar assistência especializada, alinhando, estabelecendo e desenvolvendo a prática profissional através de ações embasadas, prestando cuidado e realizando procedimentos ao paciente antes da sua entrada no centro cirúrgico. Então, acho que aqui ficou claro, né? Toda aquela questão da gente conhecer o paciente antes, de se apresentar, de saber o que ele espera da gente, quais são suas dúvidas e qual é o plano de cuidado que eu posso estar traçando para esse paciente quando ele for sair de lá. Então, desde o momento em que ele entrou lá, desde o momento em que acabou a cirurgia, que ele ficou na minha RPA, até o momento em que ele vai lá para o quarto, lá na enfermaria de clínica cirúrgica. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim. Sim. Ok. Bom, então o preparo do paciente para a realização do ato cirúrgico é fundamental, sendo o período pré-operatório o momento mais adequado para o estreitamento do relacionamento interpessoal, em que o enfermeiro poderá aprofundar o preparo emocional do paciente perante as suas ansiedades, quanto ao procedimento que está submetido, né? Então, toda a questão aí de conversar, de humanizar mesmo o momento da cirurgia do paciente. Então, tendo em vista a especificidade e importância do período pré-operatório e o papel do enfermeiro nessa fase, podemos concluir que as atribuições e atividades desse profissional na assistência pré-operatória compreende o preparo físico, emocional e psicológico do paciente, com a finalidade de minimizar os riscos antes de encaminhá-lo ao centro cirúrgico e, assim, garantir a assistência adequada no transoperatório, bem como promover a recuperação e diminuir os riscos de complicações, que na maioria dos casos estão relacionados a um preparo pré-operatório inadequado, né? Então, desde o momento em que eu entro lá no quarto dele, que eu converso com ele, até o momento em que ele está sendo encaminhado para a sala cirúrgica no transoperatório, né, que é esse momento lá do quarto dele, até o momento da sala cirúrgica, do centro cirúrgico, e é que eu consigo, então, eliminar todos os anseios e todas as dúvidas desse paciente. Então, um aspecto importante da fase pré-operatória é que, geralmente, o período de internação que antecede a assistência cirúrgica não fornece informações sobre os cuidados e os procedimentos que serão realizados especificamente. Então, o paciente está lá na enfermaria, o enfermeiro da ala nem sempre ele vai explicar o procedimento, né? E esse paciente, ele necessita dessa orientação, desse esclarecimento, né? Então, o enfermeiro, ele tem esse papel de educador, de preparar o psicológico desse paciente, de falar para ele quais são os cuidados, quais serão os procedimentos. Depois, vamos supor que eu sou a enfermeira da aula. Então, eu posso não especificar, às vezes até por falta de conhecimento, como que vai ser esse procedimento. Qual o tempo de duração desse procedimento. Mas aí o enfermeiro vem do centro cirúrgico, explica sobre isso, utilizando uma linguagem de fácil entendimento, explica como que vai ser esse procedimento, qual o tempo de duração desse procedimento, e eu entro, então, com a parte depois do centro cirúrgico. Quando ele chegar na ala, na clínica cirúrgica, o que vai acontecer, como que ele vai vir do centro cirúrgico, vai ter dreno, não vai ter dreno, vai estar com sonda, né? Mais ou menos quanto tempo que demora para tirar esse dreno, vai incomodar, mas olha, tem remédio para dor, o médico deixa prescrito,
né? Qualquer coisa o senhor fala e a gente administra. Então, isso tudo, o paciente sabendo como que ele vai voltar, isso já dá uma segurança maior para ele e não vai ser nada surpresa, né? Ah, acordou da cirurgia e está lá com dreno no tórax. Mas, não é? O que é isso? Para que serve isso? Eu vou ficar com isso para sempre? Eu vou para casa com isso? Isso vai ser tirado antes? Então, todas essas informações são muito valiosas na assistência desse paciente. Pessoal, tá muito rápido ou tá dando para vocês entenderem? Tá dando para Sim, entender. tá dando para entender. Ok. Então, a visita pré-operatória, né? Então, a assistência pré-operatória compreende uma atividade que requer conhecimento, habilidade e competências para ser executada. Assim, entre as atribuições do enfermeiro e de sua equipe, destacamos a visita pré-operatória, que consiste em uma ferramenta relevante e importante para toda a assistência pré-operatória, sendo indispensável para a obtenção de dados e informações das condições do paciente e suas necessidades, que servirão de embasamento para a construção de um diagnóstico e uma SAEP, né? Então, todas as vezes que eu consigo ter esse momento com o paciente, eu consigo planejar aí como que vai ser o tempo em que ele vai estar no meu centro cirúrgico e na hora que ele for sair para a aula. Então, ainda na visita pré-operatória, uma outra atribuição importante a ser realizada pela equipe de enfermagem se refere às orientações feitas ao paciente. Então, através dessa ação, o enfermeiro pode assegurar o início de uma assistência humanizada, respeitando as individualidades de cada paciente, construindo confiança para a execução de um trabalho mais efetivo e qualificado. Eu acho que isso, né, ficou claro. Aqui também eu falo um pouquinho sobre a insegurança do familiar, a insegurança do paciente, e a importância de você considerar esse momento necessário, esse momento de explicar, esse momento de educar mesmo, de ter paciência, e aí você conseguir aí uma redução da ansiedade, né, de você tirar todas as dúvidas, explicar quais são os riscos da cirurgia, e o que pode estar trazendo para esse paciente aí as consequências dessa cirurgia, dos drenos que ele vai vir, das sondas, o tempo que ele vai ficar dormindo, ele vai ficar com fome quando ele voltar, ou ele vai poder comer quando ele voltar, enfim. Coisas simples que às vezes para a gente é rotina, para o paciente e para o familiar não é, tá? Então, é através da relação paciente... Oi, pode falar. Lembrando que quando esse paciente passa com pré-anestesista, né, bem antes da cirurgia, o profissional já passa esses detalhes para eles na consulta, né? Mas é bom, mesmo passando, o profissional passando para o paciente, é bom, no caso, a enfermeira também passar, sim. Mas lembrando que quando ele passa antes de ir para o centro cirúrgico, antes de ir no hospital, os anestesistas já passa isso daí para eles também, né? Lembrando assim, né, que na verdade é para ele passar, mas isso não é o que acontece sempre, né? Então, muitas vezes o anestesista dá, ou o médico, né, o pedido da internação, mas nem sempre é explicado que ele vai sair com dreno, que vai estar lá entre as costelas, que ele vai sentir um pouco de dor, mas que vai ter medicação. Então, o que geralmente eles falam é, provavelmente o senhor vai ter um dreninho, mas aí fica tranquilo que eu vou tirar com 2 dias, ou eu vou tirar em 24 horas. Né? Então, todo esse processo que deveria ser feito lá, 98% das consultas não acontece. Então, a importância de você informar o paciente, de você não acreditar que ele recebeu essa informação é importante, porque nem sempre realmente ele recebe. E aí, por isso que quando a gente vai fazer uma coleta de dados, a gente sempre pergunta para ele, o que o senhor sabe da cirurgia? Geralmente, quando é uma pessoa mais esclarecida, é mais fácil. Porque quando o médico indica uma cirurgia, ela já vai com a relação de perguntas. Mas quando é um senhor mais simples, uma senhora mais simples, que às vezes a família também não está acompanhando,
às vezes se fala que ele vai com dreno, ele não sabe nem o que é dreno. Ele nunca viu isso. Ele não sabe o que é isso, para que serve isso. Né? Então, por isso essa importância aí dessa comunicação, da enfermagem paciente, né? Do enfermeiro paciente. Sim. Então, entretanto, então, alguns estudos mostram que a realização da visita pré-operatória encontra algumas dificuldades para ser efetivamente realizada, como o excesso de atribuições administrativas e assistenciais ao enfermeiro, que podem impactar em sobrecarga de trabalho, reduzindo o tempo destinado à visita pré-operatória, além do número elevado de cirurgias, de internações que são feitas no mesmo dia da cirurgia, o que pode impossibilitar a sua realização. A gente sabe, né, gente, da sobrecarga que o enfermeiro tem. Assim como toda a equipe de auxiliar, de técnico, a gente sabe disso. Então, às vezes você programa, amanhã eu tenho 10 cirurgias à tarde, 20 cirurgias à tarde, 30 cirurgias à tarde, enfim. E eu não consigo passar em todos os quartos. Por que eu não consigo? Às vezes eu tive falta na minha equipe, às vezes o enfermeiro não veio, eu estou como coordenadora, eu não consigo sair. Às vezes eu não consigo sair hoje, isso vira rotina, mesmo que eu possa sair, eu não saio mais, porque isso para mim perdeu a importância, né? Ou eu não conheço a importância disso. O que a gente tem que pensar? Que o trabalho da enfermagem sempre foi muito sobrecarregado, né? E quando a gente tem uma equipe completa, isso é mais fácil de acontecer, de você não estar tão sobrecarregado, mesmo com as tarefas administrativas, e você conseguir sair. O que a gente tem que pensar é que sempre que possível a gente tem que fazer isso. E que você, dentro de um centro cirúrgico, você vai ter um coordenador. Você também precisa passar para ele quais são as suas dificuldades. Olha, eu quero fazer a visita pré-operatória, mas eu não consigo. Eu não consigo porque sempre estou com um a menos na escala, então eu preciso aumentar meu número de profissionais. Olha aqui o meu dimensionamento, eu preciso disso. Então, se você também não fala, você nunca vai fazer uma visita pré-operatória. E aí entra naquele comodismo. Eu não consegui hoje, eu não consegui amanhã, não consegui depois. Mesmo quando eu conseguir, eu não vou mais, porque deixa de ser importante. Isso não pode acontecer. A gente precisa entender qual é a importância de fazer isso. E aí cai em tudo que nós conversamos até agora. A importância para o paciente, a importância para os familiares e a importância da realização nossa também como enfermeiro com uma boa assistência. Deu para entender, gente, até aqui? Sim. Ok. Então, nesse contexto, é fundamental que o enfermeiro responsável pelo centro cirúrgico, em conjunto com os enfermeiros das áreas de internação cirúrgica, determine as ações relacionadas à assistência pré-operatória, definindo o responsável em realizar a visita pré e também elaborar instrumentos que facilitem e viabilizem o processo, né, instituindo rotinas e cronogramas de atividades. E aí entra em tudo que eu estou falando até agora, né, a importância de se reorganizar, a importância de ver onde que estão sendo os gargalos. Olha, a minha maior dificuldade aqui, é com a quantidade de cirurgia que não é agendada, que chega eletiva sem agendamento. O que a gente pode fazer para melhorar? Olha, a minha maior dificuldade é com a higiene entre uma cirurgia e outra, porque demora demais para vir e eu perco muito tempo com sala cirúrgica, correndo atrás disso tudo e eu não consigo fazer uma visita. Então, vamos chamar a responsável pela higiene. Vamos conversar com ela. A minha dificuldade é em relação à profissional, porque eu tenho uma escala com falha de profissionais e eu tenho que fazer circulação de sala, porque eu não tenho um profissional para fazer isso. Então, vamos conversar com a coordenadora do centro cirúrgico, vamos conversar com a gerente de enfermagem. O que a gente não pode, gente, é achar que está tudo bem. Eu não consigo fazer a visita, mas está tudo bem. Eu não consigo conhecer meu paciente antes, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Eu preciso, como gestora, ter essa proatividade. Não, eu não quero trabalhar dessa forma. Eu quero melhorar a minha equipe, porque aí eu consigo melhorar o sistema de trabalho para todo mundo. Bom, e aí a gente tem então os exames pré-operatórios,
Então, a assistência pré-operatória, ela consiste em uma fase em que o atendimento prestado é fundamental para a continuidade, né, nas demais fases do período perioperatório, bem como garantia de sucesso do procedimento cirúrgico ao qual o paciente será submetido. Assim, além da assistência prestada pela equipe de enfermagem, existem avaliações e procedimentos a serem realizados pela equipe multiprofissional, que permitem, né, uma observação integral e holística do paciente, possibilitando, então, sucesso e redução de riscos cirúrgicos. Por isso, a importância da gente ter dentro do prontuário do paciente, se a gente não tem prontuário digital, 100% digital, então a gente ter os exames por imagem, os últimos exames laboratoriais, tudo certinho, para que a equipe multi, né, vejam os exames e todos discutam de uma forma de melhorar a assistência desse paciente e a cirurgia dele, né, de uma forma de assegurar a qualidade desse procedimento. Então, dessa forma, todo indivíduo que será submetido a uma cirurgia deve ser avaliado anteriormente pelo cirurgião que indicou o procedimento e pelo anestesista responsável pelo ato cirúrgico. Então, ele realiza a avaliação pré-anestésica, que é o que a gente... Acho que era a Célia, era você, Célia, que estava falando comigo sobre isso? Sim, era eu, professora. Sim. Então, né, onde ele realiza a avaliação pré-anestésica, que consiste na verificação das condições clínicas do paciente. Então, aqui ele vai ter um risco cardiológico que vai ser avaliado, toda a questão da idade, então, esse paciente tem condição ou não de ir para a cirurgia, qual é o tempo de sala cirúrgica desse paciente, né? Então, o anestesista tem que avaliar qual tipo de anestésico que ele vai ter que dar, o tempo de ação desse anestésico, né? O que ele vai ter já pronto lá, se acontecer alguma intercorrência, o que ele precisa, e assim sucessivamente. Então, dentro desse contexto, são solicitados diversos exames para auxiliar na avaliação. Esses exames, no entanto, podem ser considerados como parte complementar, e eles são importantes para conformar condições que podem influenciar no decorrer do procedimento anestésico e até impactar as condições clínicas no pós-operatório. Então, através das informações colhidas, né, com os resultados desses exames acerca das condições que o paciente apresenta, o anestesiologista pode garantir a segurança dele em relação aos cuidados perioperatórios, utilizando recursos necessários, né, que contribuem para um resultado satisfatório de todo o processo, seja para a equipe de saúde que estará prestando assistência aos familiares e para o próprio paciente, né, assegurar que esse paciente, ele não sinta dor durante a cirurgia, que não aumente a ansiedade dele. Então, imagina você está fazendo a cirurgia, né, você está em procedimento cirúrgico e você começar a sentir dor, ou começar a sentir alguém mexer lá na sua perna, né, e o medo que você vai ter de sentir algum tipo de dor. Então, tudo isso é avaliado antes, é planejado antes. Então, dentre os exames pré-operatórios comumente solicitados, podemos citar os seguintes: o exame de glicemia, que é utilizado para o diagnóstico de hipoglicemias e hiperglicemias, né, é bem comum. O colesterol, que é realizado para avaliar o risco da doença coronariana. O hemograma, que é indicado para avaliar a presença de anemia e principalmente infecções, além da avaliação de plaquetas. Então, se eu tenho uma plaquetopenia, se eu tenho uma anemia, né, tudo isso precisa ser avaliado antes, ver o risco, o benefício que vai ser disso, o risco que vai ser disso, solicitar bolsa de concentrados, né, de hemoconcentrados, para, no caso de precisar, entrar com ácido fólico, com ferro para esse paciente antes. Coagulograma, então, realizado para identificar a presença de algum distúrbio relacionado à coagulação sanguínea, né? Então, principalmente se o paciente já apresenta uma alteração de plaquetas aí para mim no hemograma. Então, tudo isso eu tenho que ficar atento, né? Isso não pode passar despercebido. Isso não é uma obrigação específica de um profissional. Claro que quando o médico pede, ele tem que ter a responsabilidade de avaliar. Mas quando eu falo que o paciente chega dentro de uma equipe multi, todo mundo é responsável também por isso.
Se o meu paciente está na enfermaria, o médico pede exames pré-operatórios, eu, como enfermeira, eu também já preciso avaliar esses exames. Olha, doutor, deu alteração de coagulograma, né? Olha, o paciente está com glicemia alterada. Então, eu também preciso ter esse conhecimento para poder também passar, né, o risco que esse paciente corre. E aí a gente tem, né, o exame de fezes, urina tipo 1, ureia e creatinina, que é extremamente importante, né, para avaliar a função renal. O eletrocardiograma, para a gente detectar problemas cardíacos, né, que podem ocorrer intercorrências. Raio-x de tórax e espirometria, que é um exame indicado para avaliação da função pulmonar, e aí vai depender muito de qual tipo de cirurgia que esse paciente vai fazer. Bom, pode-se, então, utilizar alguns critérios para a solicitação e indicação dos exames pré-operatórios, como eu acabei de falar, por exemplo, da espirometria, né? Então, o ECG, então, paciente acima de 40 anos, história prévia de doença cardíaca, e aqui a gente vai avaliar, então, a função cardíaca dele, qual é o risco cardiovascular que ele apresenta para mim, né? E ele é dividido por portes. Então, aqui a gente fala cirurgia de grande porte, a gente fala de risco. Então, porte 1, porte 2, enfim, depende de qual vai ser o risco que vai ser avaliado pelo cardiologista. Raio-x de tórax, então, idade acima de 50 anos, histórico de doença cardíaca ou pulmonar prévia, observações feitas no exame físico que possa sugerir uma doença pulmonar, um TEP, né, pacientes que já tratou TEP, pacientes que fazem acompanhamento com... esqueci o nome do medicamento. Tipo Clexane, gente, esqueci agora o nome. Esqueci. Mas que avalia... Acho que então, é heparina, professora Ana. Oi? Aquela medicação, acho que é heparina ou não? Não é a heparina, nem o Clexane, eu esqueci o nome agora. Daqui a pouco eu lembro, eu falo, tá? Mas também, né, por exemplo, o paciente que está em uso de heparina, paciente que está em uso de qualquer anticoagulante, ele também não pode ir para a cirurgia assim, sem suspender antes, e avaliando também o risco de suspender esse medicamento, né? Antes. Então, exames para avaliação de função renal, pacientes que já apresentam aí doença cardíaca, hipertensão, pacientes que já apresentam também problemas renais, né? Tudo isso tem que ser avaliado. Então, né, só para fechar, falando aí da avaliação pré-anestésica, então, é um procedimento realizado pela equipe de anestesiologia, fundamental, eu acho que ficou claro isso, né? A importância do anestesista ir lá, de explicar, né? Então, em relação à medicação pré-anestésica, também é conhecida como pré-anestésico, né? Pois na antiguidade a prescrição e administração de medicação pré-anestésica estava incluída a todos os pacientes que seriam submetidos à cirurgia, já que as drogas e medicamentos anestésicos não eram tão potentes e também possuíam maior toxicidade do que atualmente, além de ter início de sua ação mais lenta, né, e estavam associados a muitos outros efeitos colaterais. Então, no entanto, os medicamentos anestésicos utilizados atualmente possuem ação mais rápida, são mais seguros. Então, por isso a medicação pré-anestésica deixa de ser essencial, não sendo mais utilizada com a intenção de reduzir os efeitos colaterais de anestesia e nem para diminuir o incômodo da indução anestésica. Porém, ela está indicada em alguns casos com a finalidade de redução da dor, para diminuir a ansiedade quando necessário, que geralmente a gente encontra bastante em pacientes que vão fazer cirurgia, tendo em vista que a prescrição deve ser escolhida de acordo com a condição clínica do paciente, não devendo ser generalizada. Então, holisticamente, essa prescrição precisa ser feita. O anestesista, ele vai avaliar qual que é a necessidade, né? E qual que é a indicação do melhor remédio para esse paciente, medicamento para esse paciente, né? Pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Sim, Sim. professor. Sim. Voltou a tela, então, né? Tá. Minha... Gente, eu sei que é bastante coisa, né? Bastante coisa falada. Eu acho que
que não é tão difícil, porque a gente não está falando de instrumentais específicos, nada disso, a gente realmente está falando da função do enfermeiro dentro dos setores. Então, nós falamos da importância do enfermeiro na CME, a gestão dele na CME, né, fluxos de CME. Nós falamos também de fluxos do enfermeiro no centro cirúrgico, qual que é a função dele na gestão do centro cirúrgico. E agora a gente está falando dos tempos cirúrgicos. Então, agora a gente falou, né, primeiramente da avaliação pré-operatória, de tudo que é realizado no pré-operatório desse paciente. Depois a gente vai falar do operatório, do transoperatório, do operatório, enfim, tudo bonitinho, pós-operatório. E então eu acho que dá para entender, porque não é nada tão específico. Eu sei que é um pouco cansativo, porque é bastante fala, né? Então, mas eu acho que vocês têm conseguido interagir. Mas eu queria saber de vocês, conseguiram entender? Foi muito cansativo? Como que estamos? Tá ótimo, professora. Explica muito bem, como sempre. Dá para entender, sim, Eliane, direitinho. Que ótimo, que ótimo. Como sempre, muito bem explicado. Camila, não estou conseguindo te ouvir. Não? Eu entendi um não bem longe. E agora? Agora melhorou. Tá. É bastante conteúdo, mas sempre muito bem explicado. Então dá pra gente entender. Fico feliz. Gente, eu não quero que vocês fiquem com dúvida, tá bom? Eu sempre estou acompanhando as conversas de vocês pelo WhatsApp também. Então, sempre que vocês mandam alguma coisa, que alguém manda alguma coisa, compartilha algum material, eu sempre dou uma olhadinha. Vão fazendo isso, o que vocês acharem, quem tem um pouquinho mais de tempo de pesquisar e acaba achando mais alguma coisa, vai postando, vai colocando lá nos grupos. Se tiver alguma dúvida, Eliane, você acha que isso aqui é real, não é? Manda para mim no particular, eu dou uma olhadinha antes, tá? Às vezes eu não consigo responder na hora, mas aí depois eu consigo, quando eu chego em casa, eu consigo no horário de trabalhar um pouquinho mais difícil, tá? Mas é só mandar para mim que depois eu vejo e compartilho com vocês. Deem uma olhadinha, então, por favor, nos vídeos que eu mandei. Deem uma olhadinha nas pinças. Se alguém pensar em alguma coisa que a gente possa fazer para tornar mais dinâmica a aula, é só me falar, a gente tenta melhorar. E se vocês também pensarem em alguma coisa para a semana da enfermagem, me fala também, que aí a gente tenta fazer, tá bom? Tá. Professor, Oi? uma coisa que eu ia perguntar da prova. Foi a questão das notas. As pessoas foram bem? Foram. As notas? Fiquei bastante feliz, foram super bem. É isso mesmo, assim, eu queria até elogiar vocês, porque eu estou com a turma de vocês, estou com a turma de urgência e emergência. Na verdade, eu não tive nenhum problema com as turmas, eu acho que vocês têm participado. Eu dou aula de quinta para vocês, né, quinzenal, e de sexta-feira para urgência e emergência, de quinta quinzenal para eles, e toda semana de sexta-feira para eles também. E todo mundo tem participado, tem questionado, tem tirado dúvidas, então vocês estão de parabéns, continuem assim. Eu sei que algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade em relação à aula online, mas é um momento que a gente vai ter que passar, vamos passar juntos por isso. E em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Professor, Oi. sobre a questão da semana da enfermagem, eu tinha comentado com a Bruna também, e de ideia que eu falei para ela que eu sinto um pouco de falta da semana de enfermagem ser voltada para a enfermagem. Pelo menos a semana de enfermagem que eu compartilho é sempre uma enfermeira vem falando sobre a especialidade dela, que automaticamente é sobre uma doença, né? E daí ela vem, ela explica sobre a doença e ela explica como ela atua dentro daquela doença e fica nisso. Pelo menos as que eu participei. E daí eu falei para ela que eu sinto falta porque a enfermagem é muito mais que isso. A gente está acostumado, né, com esse padrão. Mas, assim, eu dei o exemplo para ela que logo quando a moça do MEC foi lá, ela comentou comigo que tava precisando de enfermeiro para fora, né? Fora do Brasil. Ela tinha até falado o país agora eu não lembro. E daí ela falou um pouco sobre esse processo de ir para fora, como funciona, né? E é uma coisa assim que, pelo menos para mim, eu fiquei sabendo ali com ela. Não um pouco, nem fiquei sabendo todo o processo.
E eu falei para ela que se a gente não podia ter algo sobre isso, voltado para a enfermagem mesmo, voltado para a carreira da enfermagem, não de uma pessoa em específico, da enfermagem num geral, porque lá na frente cada um vai seguir um rumo, né? Você está falando dos campos de atuação. Sim. Tá. Vocês querem que eu prepare alguma coisa nesse sentido? Sim, eu concordo com a Paty. Tá. Ótimo. Então, podem deixar, então, que na semana da enfermagem a gente faz uma aula diferente, então, tá? Aí eu trago sobre os campos da enfermagem, onde vocês podem atuar. Acho que vai ser legal. Eu vou preparar alguma coisa, então, pra gente. Tá bom? Tá bom, obrigada. Também acho que vai ser bem legal. Pode deixar. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de finalizar? Prof, sobre o material, eu tenho algumas coisas lá no posto que eu consigo trazer para casa para mostrar, mas eu não tenho muito, né? É posto de saúde, tem coisas bem básicas, mas se for ajudar. Com certeza. Se você puder trazer caixas de pequena cirurgia, eu consigo trazer, por exemplo, tipos de fio, coisas simples, assim, mas eu queria mesmo instrumental. Eu acho que o Rafael conseguiria ajudar a gente bastante. Rafael, por favor, tenta aí ver o que está acontecendo com o seu áudio, para ver se você consegue interagir um pouquinho mais com a gente, ver se você consegue trazer alguma coisa também, tá? Acho que vai ajudar bastante. Mas eu agradeço, Paty, por favor. O Rafael disse que ele entra pelo notebook e daí ele não consegue falar, não é só na sua aula, ele tem mais uma aula com a gente, ele não consegue falar de jeito nenhum. Mas ele vai tentar na próxima, acho que entrar pelo celular, para ver se dá certo. Tá, o meu, pelo celular ele vai conseguir, ele consegue falar. O meu notebook também estava com esse problema, eu não consegui, aí meu marido arrumou, mas eu não sei como que arruma. Sou leiga nesse negócio aí de computador, tá? Para arrumar áudio, essas coisas. Mas o celular ele consegue sim, porque pelo celular eu conseguia. Tá bom? Tá bom. Gente, então, bom feriado para vocês, bom descanso. A gente se vê então. Acho que na próxima aula já é a semana da enfermagem, né, Paty? Sim. Tá. Então, eu vou trazer isso para vocês, tá? Sobre os campos de atuação da enfermagem. E qualquer coisa que vocês queiram que acrescente, vocês mandem para mim, que aí eu vou melhorando a aula para o dia da semana da enfermagem, tá bom? Tá bom. Aí o instrumental, então, fica para a próxima aula, sem ser essa da semana da enfermagem, para outra. Isso. Tá isso. bom. Tá bom? Professora Eliana, Oi. esses estudos de caso que tem no AVA, eu posso enviar ainda ou não está valendo mais nota? Por que você não enviou antes, Célia? Aconteceu alguma coisa? Você não estava tendo É acesso? porque eu estou trabalhando direto, aí eu chego quase 8 horas da noite, então fica difícil para mim, porque eu estou trabalhando todos os dias. Tá. Ai. Pode mandar até para sistema de aprendizagem sua, tá? Mas eu vou pedir para você para sempre mandar no prazo, tá bom? Manda para mim, mas tudo que eu postar, manda para mim no prazo. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que chega cansada em casa, mas geralmente eu peço, por exemplo, eu peço na aula de hoje para vocês me entregarem na próxima aula ou na outra semana. Eu sempre dou pelo menos uma semana aí para vocês me entregarem as atividades. Então, tenta fazer dentro do prazo, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Então, de nada. Pessoal, então eu vou encerrar a gravação, tá bom? Qualquer coisa vocês mandem, então, mensagem para mim, a gente vai conversando. Muito obrigada aí pelas dicas, achei bem bacana, tá, Patrícia? A dica da Semana da Enfermagem. Eu estava bem preocupada porque eu não ia conseguir ninguém para dar uma aula para vocês, ainda mais pelo sistema online, é mais difícil. E aí a gente pode fazer isso entre a gente, acho que vai ser bem bacana, tá bom? Um beijo, gente. Tá bom, obrigada. Beijo. Deus, então. Bom feriado para vocês. Tá bom, professora. Obrigada. Bom Obrigada, feriado, professora. bom Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, Amém. gente. Professora. Beijo.